Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Pastor, hoje nós temos um tema muito interessante que nós estamos há 10 dias orando sobre esse tema. É um tema difícil, mas é uma coisa que existe na vida e nós temos que falar sobre ele. E se encontra no livro de Gênesis capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Então, pastor, olha só o que acontece. Essa menina, uma adolescente, totalmente sem experiência, provavelmente sua mãe e seu pai haviam dito para ela não ir sozinha a lugar algum. Principalmente ali na cidade que eles haviam mudado faz pouco tempo. E provavelmente quando o pai estava indo com a sua caravana para comprar a terra que pertencia a Amor, foi onde que ele estava ali com as suas tendas, Diná viu aquelas mulheres e achou bonito. Ela deve ter achado bonito. Então, no momento que a mãe não estava por perto, o pai, ela resolve ir, porque ela saiu para ver as mulheres, ou seja, ela saiu para conhecer as mulheres daquela terra. No final do capítulo 33, fala que Jacó compra um pedaço de um terreno, de um campo, onde eles ficaram acampados. Eles ficaram próximo dessa cidade que chama Siquém, da qual esse Siquém, filho de Amor, é o governador daquela cidade. Então veja que ele é um homem importante, né? Ele é o que está tomando conta da cidade. A cidade tem o nome dele. Provavelmente o pai já o colocou como dono de tudo. Então ele praticamente é um rei aí, está dominando. E ele vê essa menina sozinha e veja o que ele faz, no versículo 2, né? Ele a viu, ele a agarrou e ele a violentou. Ele tem um processo insano, é minha, eu quero e vou fazer isso. E ele faz. Então, no versículo 3, diz: o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele a amou, a moça, e falou-lhe com ternura. Veja que primeiro ele comete um ato de violência com ela, e depois, no versículo 3, disse que ele amou a moça e falou com ternura. E aí, no versículo 4, ele vai dizer o quê? Por isso, Siquém foi dizer ao seu pai, Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Só que aí, ele vai cometer o segundo ato. Ele vai deixar a moça, a Diná, nessa situação. Ele desonrou, a forçou, ele a mantém ela presa ali com ele e manda o seu pai agora resolver o problema dele. Pai, me consegue aquela moça que eu quero casar com ela. Uma situação em que ele comete um delito, seria um delito grave contra uma pessoa, uma pessoa inocente, indefesa, e depois então você vê a perversão. Ele quer que então o pai resolva agora a situação. Ele toma posse dela, porque agora ele pôs ela lá na casa dele e manda o pai resolver o problema. Só que alguém vai falar para Jacó. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então aí a gente nota como ele ficou completamente sem chão. Ele ficou completamente sem saber o que fazer. Seus filhos estavam no campo, ele falou, não vou incomodar meus filhos agora, porque isso não vai
soa bem. Se meus filhos souberem dessa forma, como eu fiquei sabendo, algo terrível vai acontecer. Então, eu vou esperar meus filhos chegarem e vou contar. Quando eles regressarem, eu vou contar. Mas esse momento que ele esperou calado, ele está orando. O que ele está pedindo aí, pastor? É o coração do pai sangrando, né? Ele vai pedir a Deus que Deus tome nas suas mãos essa situação. Uma situação difícil. Que ele não sabe como resolver, porque ele é um estrangeiro nessa terra. Essas pessoas são desconhecidas, têm costumes cruéis, por isso que o Senhor fala que todos esses povos vão ser destruídos. E agora, então, ele está ali quietinho, e aí no versículo 6... Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Olha, então veja como que esses jovens, esses rapazes ficaram, os filhos dele. Eles ficaram completamente entristecidos e irados. Seu coração se enfureceu, eles estão cheios de ira, tristeza, amargura, tudo quanto é coisa ruim entrou aí. São dois componentes imprevisíveis aí. Quando a pessoa está triste e irada, tudo pode acontecer. Quando eles ouvem o que fizeram com a sua irmã e que a sua irmã não está ali para que eles possam defender, está lá na casa do rapaz, né? É um ato vergonhoso que eles fizeram com a filha, ao deitar-se com a filha dele forçada, dessa forma violenta, coisa que não se faz. Então, no versículo 8, pastor... Mas Hamor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Case-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Veja que o inimigo está usando a boca deste pai para dizer: venham agora fazer aliança conosco. Vamos fazer aqui um comércio junto, vocês vão se casar aqui entre nós, deem-nos as suas filhas, tomem para si as nossas. E no versículo 10, vamos estabelecer aqui, né, uma aliança, um tratado entre a gente. Mas o Senhor tinha pedido para Israel, pastor, fazer aliança com esse povo? De forma nenhuma. Primeiro que essa situação é forçada. Quando ele força Diná, ele cria uma situação artificial. Não foi uma coisa assim que eles se conheceram, as famílias se conheceram, falaram: minha filha vai ser a mulher do seu filho, uma coisa assim cordial. Não, foi uma coisa violenta. Estabelecer-se entre eles, não é? A terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. O Senhor não queria nada disso para Israel. Israel tinha que seguir o que Deus falava, não o que esse homem está falando. Então, no versículo 11, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Veja que eles estavam dispostos a pagar muito mais do que valia um dote para tê-la como esposa do seu filho. Mas ele diz aí: concedam-me um favor. O filho pediu algum favor para chegar, para se deitar com Diná? Ele é um transgressor, a verdade é essa. Siquém é um transgressor, ele faz esse ato violento contra uma moça indefesa e agora ele quer consertar as coisas. Ele manda o seu pai. Então veja que o perverso faz isso. Ele sai fazendo o que ele bem entende contra quem ele deseja, ele visa os seus alvos, ele visa os seus ataques. Depois ele põe o pai e a mãe para resolver. Aí sai a mãe para resolver, sai o pai para resolver.
o ato que esse filho fez. É o que está acontecendo aqui. Ele está tentando amenizar um ato que gerou fúria, gerou ira nos filhos, uma verdadeira tristeza no coração de Jacó, que ele está completamente desvalido, ele não consegue ter nenhuma atitude. Ele ficou tão abatido a sua alma, que ele não conseguiu falar. Então, os filhos dele agora vão agir. Vão conversar no versículo 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Então, eles já perceberam que a forma como esse povo trata as pessoas não é uma forma cordial, não é uma forma gentil. Então, eles também não vão falar a verdade para eles. O que eles vão fazer? Eles vão agora sugerir, né, alguma coisa ou um plano para eles, e se eles aceitarem esse plano, eles poderão fazer um acordo com ele. Qual é o plano, pastor? Versículo 14. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então, a circuncisão foi feita com Abraão e com seus descendentes. Essas pessoas eram descendentes de Abraão? Claro que não. Elas tinham algum pacto com ele? Nenhum. Então, elas não poderiam entrar dentro da aliança. De maneira nenhuma. Aí é que está a chave. Por que eles trazem essa questão ali? Não é? Então, talvez por uma intervenção divina que deu a eles esse pensamento, esse desejo de falar isso, nós não sabemos. Nós só sabemos que eles colocaram esse plano e eles então agora passam no versículo 16. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Aí que está a falsidade. As pessoas podem ler o texto do versículo 13 e falar, mas por que os filhos de Jacó responderam com falsidade? Porque ali no versículo que nós acabamos de ler aí, que esta seria a condição, no versículo 16. Só então lhes daremos nossas filhas, se vocês circuncidarem, e poderemos casar-nos com as suas. Nós estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Essa é a falsidade. Eles jamais poderiam fazer isso. Por isso que eles... Aqui está o segredo do versículo 13. E responderam com falsidade, está aí a resposta. Né? E aí então, no versículo 17... Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. Porque eles estavam com aquilo travado na garganta de saber que o filho daquele pai que estava ali diante dele, né, estava com a irmã deles presa lá. E eles não sabiam nem como essa irmã estava. Né? Imagina o desespero dessa moça, de saber tudo que tinha acontecido com ela e que agora está trancada ali. E esse homem fazendo juros de amor que a ama. Que forma estranha de amar. Uma forma que machuca, que coloca o outro num estado de sofrimento, de desespero, de prisão. Essa é uma forma diabólica, não é uma forma como Deus relaciona o casamento, o amor entre o homem e uma mulher, que começa com um namoro, vão se conhecendo, depois vem o noivado, o casamento, tudo isso faz parte para conhecer um ao outro e também as famílias se conhecerem. Aqui não teve nada disso. Teve um abuso, agora com outro abuso, com uma proposta de se formarem uma aliança com um povo estranho. Então, por isso que eles agem de forma a falar falsamente, ou seja, vão fazer promessas falsas para eles. Né? E no versículo 18... A proposta deles pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Agora, para aí, pastor, o que está dizendo o versículo? Essa palavra respeitado aqui não significa que ele era um camarada que era respeitador.
Ele era respeitado no sentido político. Exatamente. Ele era uma pessoa que tinha o quê? O governo na sua mão. E no verso 20, assim Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos. E disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Então, aí vem mais uma descoberta, não é? O Senhor vai revelando o que está no oculto do coração dessas pessoas. Vejam que rapidamente eles vão falar com os moradores da cidade deles sobre a condição que os filhos de Jacó impõem. E veja que no versículo 23, ele está dizendo o seguinte: lembrem-se de que os seus rebanhos, ou seja, as coisas deles, tudo que eles têm, seus bens, seus outros animais, passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Aí, o que aconteceu? Aí eles concordaram. Todos concordaram. É claro, eles concordaram porque o argumento de Hamor e do seu filho Siquém foi um argumento que lhes favorecia. Então eles aceitaram. Então você vê que toda a cidade, todos esses homens já tinham o mesmo pensamento: tomar o que é dos outros. Eu quero o que é dos outros para mim. E eles tocaram justamente nesta questão dos interesses. Como eles estavam interessados em possuir mais bens, como você falou, eles estavam querendo, né, possuir as coisas dos outros, eles caem na armadilha. Então eles não querem só Diná, eles querem tudo que Jacó tem, todas as suas propriedades, todas as suas riquezas, todas as filhas, os filhos, tudo, não é? Aí o Senhor vai intervir, porque vejam só, como que eles podem mexer com a menina dos olhos de Deus, principalmente com aquele que o Senhor tem aliança e está cuidando desde que saiu lá da cidade, né, de Ur, dos caldeus, e o Senhor cuida de Abraão dia e de noite. O Senhor cuida do seu filho Isaque de dia e de noite, e também está cuidando agora de Jacó, e vão mexer com a filha de Jacó. Então foi uma afronta, um ataque direto do inimigo no coração da família de Jacó principalmente, dos seus filhos. Para quê? Para tirar a promessa que Deus tinha feito, porque quem quer fazer aliança agora com eles é esse povo aí. Gênesis 34, 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Aí, pastor, entra uma coisa impressionante. Deus tinha ouvido cada palavrinha do que aquele pai de Siquém falou para aqueles cidadãos ali. Então, veja só como o Senhor ouviu tudo, pastor, o que havia sido falado desse pai do jovem para aqueles moradores da cidade a respeito dos bens, das coisas que Deus deu para Jacó e o que eles iam fazer, ia ser tudo deles. Quando eles ainda estavam com dor, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Versículo 26.
mataram o fio da espada, Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Então, enquanto esses dois estavam matando os homens, vieram os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada, apoderaram-se do quê? Das ovelhas que eles queriam para eles, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Tudo que eles falaram, que eles queriam, que era de Jacó, ficou para eles. Não é isso não impressionante? Eles tiraram tudo. Vocês vieram aqui, desonraram a nossa irmã. Agora quem está sendo desonrado, quem está sendo massacrado é vocês, porque vocês estão mexendo com o nosso Deus. E essa força que veio sobre esses rapazes, e esses rapazes limparam tudo, fizeram uma leva. Aí no versículo 29 diz, levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. A aliança que Deus fez com Abraão, você vê que Deus está preservando Abraão, preservou Sara e toda a família e todos os seus descendentes até Jacó. E não vai ser diferente daqui para frente. Ele vai continuar, porque esse é o plano. Ninguém poderia interferir na aliança que Deus fez com ele. Como que ele poderia fazer uma outra aliança com esse povo? O fato dele já ter feito o que ele fez com Diná já era caso para os juízos de Deus. Agora, mexer com a aliança piorou a coisa. Eu acredito que se Simeão e Levi não tivessem tido essa atitude, Deus tomaria uma atitude de outra forma. Estavam querendo fazer aliança com Jacó, já pensando nas coisas que iriam tirar dele. Que isso, afinal de contas, tudo isso vai ser nosso mesmo. As suas mulheres, suas filhas, suas riquezas. O Senhor ouviu isso que eles falaram. E o Senhor não deixou passar batido. Não vai ser não. Porque o que é do servo de Deus é do servo de Deus. E ninguém pode mexer. Tem juízo de Deus para aqueles que mexem com os servos de Deus, principalmente com os indefesos. Em Gênesis 34, 30, então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. A aliança dizia muito claramente que Deus protegeria a Jacó e seus descendentes. E aqui ele vai falar para os filhos que a família será destruída? Não contrassenso? Porque ele está tomado pelo pânico, pelo medo do que os seus filhos fizeram. Houve uma matança tão grande que agora ele tem medo do que vai acontecer, que esses povos que estão ao redor ali possam atacá-lo. Você vê que Jacó entrou no modo mente humana. Ele esqueceu da aliança. Se ele entrasse no modo aliança, o que ele ia falar? Não, Deus vai nos preservar porque essa é a promessa. Só que você não pode esquecer que o emocional dele sempre foi comprometido. Por quê? Ele teve que fugir da presença do irmão que queria matá-lo. Ficou trabalhando 20 anos com esse sogro. Então todo o emocional dele sempre foi muito abalado. Sempre abalado com coisas ruins. Por causa dessas experiências negativas que ele passou. Então isso mostra para nós que mesmo nós sendo chamados, nós sendo servos de Deus, dependendo de onde nós vivemos, dependendo das experiências que nós tivemos, isso vai estar sempre presente na nossa personalidade e na nossa estrutura emocional. Aqui o Senhor está tirando todos os medos de Jacó. Deus precisa tirar todos os medos. Então o Senhor vai colocar ele diante dos seus inimigos, vai defender a filha dele e agora vai falar para ele, não precisa você temer não, porque eu vou te proteger. No verso 5, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então veja que o versículo é muito eficaz na forma como ele traz, a palavra. Olha, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Veja
que o pai ficou muito chateado com o que eles fizeram. Mas aqui o Senhor está falando que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó, porque Deus estava com eles. Então, nessa ação que foi feita aí, Deus estava com eles. Quando o povo de Israel tomar a terra de Canaã, então esses povos serão destruídos. Então, vamos dizer assim, foi uma forma antecipada, pelo que Siquém fez, a filha de Jacó, Deus envia um juízo antecipado para esse povo. E isso promoveu um grande medo para todos os moradores que ficaram ali. Esse terror do Senhor que caiu sobre eles é o medo da morte. Eles não ousaram sair porque eles tiveram o medo da morte, de sair ao encalço de Jacó e serem mortos por Deus. Iriam ser, que a mão de Deus estava com eles. Eles seriam destruídos por Deus. Então veja agora que o Senhor está orientando você, jovem, rapaz, moça, não vá a nenhum lugar sozinho que você não conhece. Se teu pai e tua mãe te orienta, ouve a orientação do seu pai, sua mãe. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele dá esta orientação, verso 4, que essas palavras que ele está escrevendo ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso ao jovem. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Se ela tivesse ouvido o que o pai e a mãe falou, ela não teria ido sozinha e não teria acontecido isso com ela. Ela entrou no território do inimigo achando que ela podia confiar neles. Ela queria ver como as moças estavam vestidas, qual era a roupa que elas estavam usando, qual era a moda, aquelas coisas de jovem, não é? Todo jovem, tanto o rapaz como a moça, gosta de ver essas coisas. Só que ela vai sozinha no meio de um covil de lobos, um monte de lobo vorazes querendo devorá-lo, ou devorar você também, jovem. Então tudo aí querendo, né? Você inocente, achando que aquelas pessoas são pessoas boas, como seu pai e sua mãe. Mas bom é Deus e seu pai e sua mãe que te ama, que te orienta, te aconselha e fala para você, não vai, não faça isso. Provérbios 1, 32a, pois a inconstância dos inexperientes os matará. Então, ela podia ter sido morta também. E o Senhor poupou a vida dela aí. Mas quantas pessoas nesta terra já entraram num discurso desse, confiando em outras pessoas que se diziam amigas e hoje já estão mortas. E aí está falando o seguinte, Siquém era muito cheio de si, então aí ele se encheu de uma falsa segurança, achando que nada poderia destruí-lo. O versículo 32, a segunda parte do versículo 32, fala para Siquém. Provérbios 1, 32b. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Então, tanto o pai como o filho eram tolos, porque estavam sempre de olho nas coisas dos outros. Aí veio essa falsa segurança, essa onipotência deles, os puseram em risco e eles então foram mortos, porque eram tolos. Ele toma essa atitude e então ele vai sofrer sérias consequências, a morte. E é interessante que fique bem claro isso, que todos que morreram com ele fizeram aliança com ele. Veja, todos aceitaram se circuncidar. Então, todos fizeram aliança com o pai e com o filho aqui, que é Amor e Siquém. Se eles fizeram aliança, eles estavam concordando com o que Siquém fez com a filha, era certo. Carta aos Romanos 13, verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então veja que a autoridade, tanto que nós temos aqui na nossa terra, nesse momento, são os nossos magistrados, a autoridade civil. Nós temos que respeitar as regras para nós podermos viver em sociedade. Então, ela é ministro de Deus para o nosso bem. Então, aqueles que estão fazendo bem não precisam se preocupar com as autoridades, porque eles vão prosseguir com sua vida. Agora, quem está fazendo mal, teme. Então, veja, ela é espada de Deus, ela é ministro de Deus. Significa o quê? Esta lei
está executando uma ordem divina. E ela também age como vingador. Ou seja, se você está agindo contra uma pessoa inocente, a lei de Deus vai cair sobre você como vingador. Vai agir e vai castigar o que você está fazendo. Se a lei dos homens não o atingir, com certeza ele não vai escapar de Deus de maneira nenhuma. Então, se você fez qualquer coisa ruim, se arrependa enquanto é tempo, enquanto você está tendo oportunidade. O tempo da oportunidade é esse, porque enquanto a porta da graça está aberta, Jesus é o Filho de Deus e aquele que crê no seu coração e com a sua boca ele invoca o nome de Jesus, diz a Bíblia que será salvo. Ande no temor do Senhor, ouça seu pai, ouça os conselhos de sua mãe, não se deixe levar, porque no mundo espiritual existe uma batalha em andamento e nós não podemos ceder às tentações de Satanás e nos deixarmos levar longe do nosso Deus. Então, tenhamos cuidado. Senhora irmã, hoje? Amém. Senhor, muito obrigada. Ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer e te louvar por todo esse estudo, por esse ensino que o Senhor veio ensinar com a vida desta moça, Senhor, que ficou tão machucada, tão ferida. Nós não sabemos como foi o final, mas nós sabemos uma coisa, que o Senhor é amor. Provavelmente seu pai e toda a sua família encheu ela de amor para que ela pudesse sentir-se acolhida dentro da sua casa. Senhor, muito obrigada por este estudo. Vem tocar nos corações dos jovens que já foram feridos, das moças que já foram feridas, magoadas, que tiveram suas vidas rompidas, e vem reconstruir, Senhor. Vem limpar as feridas, vem tirar toda a dor e vem colocar o seu amor, o amor que, Senhor, ampara, o amor que edifica, o amor que põe a pessoa de pé e mostra para ela que o Senhor é o Deus dela, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor tem coisas maravilhosas para ela. Abençoa ela onde ela estiver agora, restaura a sua vida, liberta ela dos seus vícios, liberta ela dos seus medos e que ela seja livre para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ela seja liberta do poder das trevas para a honra e glória do nome do Senhor. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu também quero me despedir. Até a próxima e fiquem todos com Deus.